Um ancião sábio me ensinou um método secreto e antigo para neutralizar o inimigo que te persegue, te oprime e te rouba a paz. Enterrar um simples ovo durante 7 dias. Se há alguém na sua vida que te faz mal, que te bloqueia, que age nas sombras contra você, ou que te olhou nos olhos e disse que você não conseguiria enfrentá-lo, escreva agora mesmo nos comentários. O ciclo termina hoje. O que foi enviado contra mim retorna à sua origem. Há momentos na vida em que o peso não tem um nome visível. Você o sente no corpo, no ventre, naquela tensão que não desaparece mesmo quando tudo parece estar em calma. É uma pressão surda, um cansaço que não vem do trabalho, uma sensação de que algo, ou alguém, está puxando de fora da sua vida, movendo fios que você não controla, empurrando você em direções que não escolheu. E o mais perturbador não é o dano em si. O mais perturbador é saber, com aquela certeza que dispensa provas, que há uma vontade por trás desse dano, uma intenção, um rosto. Há pessoas que vivem disso, que constroem seu poder esmagando o poder dos outros, que sentem satisfação quando veem alguém cair, que agem com descaro, arrogância e a segurança de que ninguém fará nada. Às vezes, essas pessoas te dizem diretamente, te olham e dizem, você não vai conseguir nada comigo. Ei, nesse momento, se você não tem uma resposta, se não tem uma ferramenta, se não tem um conhecimento que te sustente, o medo pode se transformar em rendição. Mas isso não vai acontecer hoje, porque o que vou compartilhar com você não é uma promessa vazia. Não é consolo. Não é esperança abstrata. É um método antigo, uma prática que sobreviveu por séculos precisamente porque funciona. É uma ação concreta, simples na forma e profunda no significado, que ativa algo que já existia antes de você nascer, antes do seu inimigo nascer, antes que essa situação fosse criada. O que vou te ensinar hoje eu aprendi com alguém que sabia mais do que dizia, um ancião de conhecimento profundo, daqueles que falam pouco e ensinam muito, daqueles que, quando te olham, você sente que eles te veem de verdade. Não a versão que você mostra ao mundo, mas a que você carrega em silêncio. Esse homem me ensinou algo que, naquele momento, eu não entendia completamente. Ainda assim, eu pratiquei. E o que aconteceu depois, eu não vou esquecer jamais. Antes de chegar a isso, preciso que você entenda algo fundamental. Este conhecimento que você está prestes a receber não é para todos. Não porque seja exclusivo ou elitista, mas porque requer algo que nem todo mundo tem neste momento: clareza moral. Quem age com este método deve fazê-lo a partir de um lugar de justiça, não de vingança caprichosa, a partir de defesa legítima, não de agressão. Há uma diferença enorme entre quem quer fazer mal porque pode e quem precisa se proteger porque já foi ferido. Este conhecimento é para o segundo. Se você é o primeiro, este não é o seu caminho. Mas, se você é alguém que sofreu, que suportou, que aguentou mais do que deveria, que tentou o diálogo, a distância, a indiferença e nada funcionou, porque o outro continua atacando, então o que vou explicar foi, em certo sentido, feito para você. Agora, deixe-me te contar o que aconteceu comigo. Houve um período na minha vida, há alguns anos, em que me encontrei numa situação que eu não sabia como nomear. Havia alguém que eu considerava próximo, alguém em quem confiava, alguém que eu jamais teria imaginado como inimigo. E, no entanto, algo estava acontecendo. Eu sentia. Primeiro foi no corpo, uma doença que chegou do nada, sem explicação médica clara, e me deixou acamado durante dias. Eu não conseguia me levantar, não conseguia comer. Fechava os olhos, em vez de descanso, havia uma presença, uma sombra que se repetia, que aparecia naquele espaço entre a vigília e o sono, com um rosto que eu reconhecia. Foram 5 dias naquele estado. 5 dias em que algo dentro de mim começou a compreender o que meus olhos não queriam ver. No 5º dia, algo mudou. Não foi dramático. Não houve trovões, nem revelações extraordinárias. Foi mais sutil do que isso, uma clareza. A mesma que você sente quando a névoa se levanta. De repente, você enxerga a paisagem completa que sempre esteve ali. Eu me levantei e a primeira coisa que pensei foi: isso não pode ficar assim. Não a partir da raiva, mas a partir de algo mais frio e mais firme. A partir da certeza de que quem age a partir da escuridão, eventualmente, precisa se confrontar com a luz.
A partir da compreensão de que existem leis neste mundo que não estão escritas em nenhum código civil, mas que operam com uma precisão que nenhum tribunal humano pode igualar. Foi então que me lembrei do que o ancião me havia ensinado. Algo que, na época, soou estranho, quase simples demais para ser poderoso. Mas os mestres antigos sempre souberam algo que os modernos esquecem. O poder genuíno nunca precisa ser complicado. O que é verdadeiramente poderoso é acessível. É feito de materiais que a própria terra oferece. Um ovo. É isso que você precisa. Antes de te explicar o método, preciso que você entenda por que um ovo. Por quê? Se você não entende o simbolismo, se não entende a lógica profunda por trás do objeto, você estará fazendo gestos sem realizar o ato. E o ato requer compreensão para ser completo. O ovo é, na memória mais antiga da humanidade, o símbolo por excelência da origem e do potencial. Tudo o que existe, alguma vez, foi potencial antes de ser real. E o potencial, antes de se desdobrar, precisa de condições. O ovo contém vida em suspensão, vida que espera, vida que ainda não decidiu que forma tomará. E, precisamente por isso, o ovo é também o recipiente ideal para o que você quer transformar. Os mestres de tradições antigas, sábios que, durante séculos, guardaram este conhecimento como ferramenta prática, e não como superstição, entenderam algo que a ciência moderna mal começa a nomear, ainda que por outras palavras, a intenção humana, concentrada e direcionada com precisão, pode interagir com a matéria de formas que vão além do mecânico. Há uma correspondência entre o que fazemos no mundo físico com consciência e o que acontece nas camadas mais profundas da realidade que nos rodeia. Neste método, o ovo não é um brinquedo, não é um amuleto decorativo, é um recipiente ativo, um container de transferência, algo que vai receber o que você lhe encomendar e carregá-lo consigo a um processo que a própria Terra vai completar. E a Terra, nesta prática, também não é um elemento secundário. A Terra é a maior transformadora que existe. Tudo o que é enterrado nela, eventualmente se transforma. Decompõe-se, sim, mas essa decomposição não é destruição, é transmutação. A Terra converte o que recebe em outra coisa. E, neste método, o que vai transformar é o poder que tem sobre você quem te fez mal. Agora, te explicarei o procedimento, passo a passo, com a solenidade que merece. A primeira coisa que você precisa é um ovo. Não importa o tipo, não há uma variedade especial necessária. O que importa é que seja um ovo inteiro, sem rachaduras, sem danos visíveis. A integridade do recipiente importa, porque o que você vai depositar nele precisa estar contido. Um recipiente quebrado não pode sustentar nada. A segunda coisa que você precisa é algo para escrever, um marcador, uma caneta, qualquer instrumento com o qual você possa traçar letras sobre a superfície do ovo. A terceira coisa que você precisa é um espaço de terra, e não qualquer espaço. Um lugar onde você possa cavar com tranquilidade, onde não haja risco de alguém encontrar, e onde você possa voltar após 7 dias sem complicações. Pode ser um jardim, um vaso grande com terra, um espaço ao ar livre. O que importa é que seja terra real, o material que a própria terra oferece, não artificial, não processado. A quarta coisa que você precisa é você mesmo, sua mente clara, seu coração firme, sua disposição para agir com intenção consciente, e não com medo, de forma reativa. Quando tiver esses elementos reunidos, e estiver no momento de quietude, sem pressa e sem interrupções, o processo começa. Pegue o ovo entre as mãos. Segure-o, sinta seu peso, que é mínimo, mas real. Sinta sua temperatura, que é a do ambiente, mas que, contra a palma da sua mão, se torna algo próprio. Nesse momento de contato, lembre-se. Deixe que a memória do que fizeram com você venha. Não a empure, não a suprima. Deixe-a vir com toda a sua carga, o cansaço de ter suportado, a raiva que você guardou porque não sabia o que fazer com ela, a dor de ter confiado mal, a humilhação de ter sido subestimado, a frustração de ver alguém agir contra você com impunidade. Deixe tudo isso chegar. E, enquanto chega, sinta como esse peso passa das suas mãos para o ovo. Como se o ovo fosse uma esponja, absorvendo o que você já não precisa carregar. Em seguida, pegue o instrumento de escrita e escreva no ovo o nome de quem te fez mal. Se você souber o nome completo, escreva-o. Se souber apenas o primeiro nome, basta.
Se não souber o nome, se o dano vier de uma fonte que você não consegue identificar com precisão, escreva: todos os meus inimigos. Essas palavras têm o mesmo peso. A Terra não precisa de um endereço para encontrar a quem pertence e o que você lhe entrega. Ao escrever o nome, faça-o devagar, com consciência. Não é um gesto automático, é uma declaração. Você está nomeando algo que já sabia, mas que agora está disposto a mover. Nomear é o primeiro ato de poder. O que não se nomeia pode continuar escondido. O que se nomeia precisa se confrontar com a luz. Depois disso, pegue o ovo já marcado e vá ao seu espaço de terra. Cave com as mãos, se possível. Há algo importante no contato direto com a terra. Sentir sua temperatura, sua textura, seu cheiro particular, o cheiro de algo que, há milênios, transforma o que recebe. Se não puder cavar com as mãos, use uma ferramenta, mas toque a terra em algum momento do processo. Cave o suficiente para que o ovo fique coberto. Não precisa ser profundo, mas precisa estar abaixo da superfície. Precisa estar dentro, em contato com o que a terra faz no seu interior, invisível aos olhos, mas constante e preciso. Coloque o ovo no buraco com cuidado, sem violência no gesto. O que você está fazendo não é um ato de fúria. Embora a fúria possa estar presente como energia de fundo, isso é um ato de confiança. Você está entregando algo a um processo maior do que você. Você está dizendo: eu faço a minha parte e confio que o resto acontecerá. Cubra o ovo com a terra, alise a superfície e, então, pare por um momento em silêncio, sem fazer mais nada. Nesse silêncio, você pode dizer em voz baixa, ou apenas na mente, algo que seja verdadeiro para você, algo que expresse o que está fazendo. Pode ser tão simples quanto: o que foi enviado contra mim retorna à sua origem. Ou: o poder que me foi tirado volta para mim. Ou, simplesmente, acabou. As palavras exatas importam menos do que a verdade que elas contêm. O que você precisa sentir, nesse momento, é um soltar, um fechamento. Como quando você carrega algo pesado por muito tempo. Finalmente, o deposita num lugar onde pode ficar. Então, você vai embora. Deixe o lugar. Durante os próximos 7 dias, não volte e não verifique. Não pense nisso com ansiedade. Você não precisa vigiar o processo, porque o processo não precisa da sua supervisão. A Terra trabalha sozinha, sempre trabalhou. Isso não significa que você deixe de ser vigilante na sua vida. Não significa baixar a guarda diante de quem te causou dano. Significa apenas que uma parte do trabalho já foi entregue a algo mais competente do que você nesse tipo de transformação. E, enquanto isso acontece, você continua vivendo, continua se movendo, continua sendo quem você é, mas com algo diferente. A certeza de que colocou em marcha algo real durante esses 7 dias. Pode ser que você perceba mudanças. Pode ser que a pessoa em questão comece a se comportar de maneira diferente. Pode ser que surjam atritos na vida dela, sem relação direta com você. Pode ser que você, simplesmente, sinta a pressão aliviar, como quando um abscesso drena e a dor cede, não de uma vez, mas progressivamente. Não procure sinais dramáticos. Transformações reais raramente são dramáticas. Elas são graduais, então, de repente, tornam-se evidentes. No 8º dia, quando os 7 dias se completarem, você volta ao lugar. E aqui acontece a parte final do processo, a que fecha o ciclo. Você cava novamente, com as mesmas mãos, com a mesma deliberação com que colocou o ovo ali 7 dias antes. E, quando o ovo aparecer, quando você o tiver novamente nas mãos, o que encontrará não será o mesmo que colocou. A terra trabalhou sobre ele durante 7 dias. Fez o que a terra faz. E essa mudança, embora invisível, é real. Nesse momento, segurando o ovo do 8º dia, fale. Fale com firmeza e clareza, não em sussurros, com a voz de quem sabe o que está fazendo. Diga o que precisa dizer sobre a pessoa cujo nome você escreveu, sobre o dano que ela causou, sobre o poder que teve sobre você, sobre o fato de que não continuará tendo, sobre o ciclo que se fecha, sobre o que não poderá mais continuar. E então, com decisão, quebre o ovo. Não o jogue de longe, como se tivesse medo. Quebre-o com intenção, com o mesmo peso do que você está encerrando. Esse ato de quebrar é o ato definitivo da prática.
É a declaração física de que algo terminou, que uma proteção foi retirada, que uma estrutura que se sustentava sobre você foi desmantelada. Onde quer que você o quebre, qualquer lugar servirá. O que importa não é o lugar, mas o gesto de encerramento, de ponto final, de linha que se traça e que não se apaga. Agora, preciso que você entenda algo sobre a eficácia deste método, porque há pessoas que vão fazer isso e esperar resultados imediatos. Se não os virem em 2 dias, vão dizer que não funcionou. E isso é um erro de compreensão, não um erro do método. Este processo não é um interruptor, não é um botão que se aperta e, no segundo seguinte, tudo muda. É mais parecido com plantar algo. Quando você semeia, não vê o resultado no dia seguinte. O processo acontece sob a terra, na escuridão, em condições que você não pode ver, mas que são reais. E, quando emerge, quando o resultado aparece, às vezes parece repentino por fora, embora, na realidade, tenha sido um processo que aconteceu em etapas que você não observou. O que você pode esperar é que o equilíbrio mude, que quem tinha poder sobre você comece a encontrar resistência onde antes não havia, que os mecanismos que usava para te prejudicar comecem a falhar, que a proteção que o rodeava, essa impunidade com que agia, comece a se deteriorar. Não porque você fez isso com magia, nem porque invocou algo sobrenatural, mas porque colocou em marcha um processo de reequilíbrio que opera segundo leis que existiam muito antes de qualquer um de nós nascer. Os mestres antigos que usavam este conhecimento não o chamavam de magia, não o chamavam de superstição, chamavam-no de correspondência. A ideia é que cada ação tem um eco que, eventualmente, retorna à sua fonte, que o que é enviado sem justificativa, o que é lançado contra o inocente, carrega consigo o peso dessa injustiça. E esse peso, eventualmente, se torna insustentável para quem o carregou com má intenção. Há um conhecimento muito antigo, conservado durante séculos por figuras de sabedoria profunda, que diz algo que, em diferentes culturas e em diferentes idiomas, tem sempre a mesma estrutura. Quem cava um poço para outro termina caindo nele. Quem lança uma pedra com má intenção vê como essa pedra, eventualmente, descreve um arco e retorna, não como punição arbitrária, mas como consequência de uma lei que não tem exceções. Este método que te ensino hoje é, em sua essência, uma maneira de se alinhar com essa lei, de não resistir a ela, mas de trabalhar com ela, de usar o que existe, o que a terra oferece, o que o tempo faz naturalmente, para acompanhar um processo que já estava em andamento. Quero parar aqui para te dizer algo importante sobre o estado interior com o qual você realiza esta prática. Porque o estado interior não é um detalhe menor. É, de fato, o fator mais determinante. Se você levar isso adiante a partir de um lugar de medo, se o fizer tremendo, com a sensação de que talvez o inimigo seja mais poderoso do que você e de que você precisa desesperadamente de algo que o pare, o resultado será fraco. Não porque o método não funcione, mas porque você mesmo não está ativado da maneira correta. O estado que se requer é diferente. É o estado de alguém que já tomou uma decisão, que já tem clareza, que não está pedindo ajuda a partir da impotência, mas iniciando um processo a partir da soberania. Há uma diferença enorme entre suplicar e declarar, entre mendigar proteção e exercer autoridade. Este método pertence ao segundo registro. E, para acessar esse registro, você tem que ter feito o trabalho prévio de entender que tem o direito de se defender, que o que fizeram com você é injusto, que seu bem-estar merece ser protegido, que você não está sendo mesquinho nem vingativo, você está sendo justo. A justiça não pede desculpas. A justiça não tem medo de si mesma. A justiça não precisa se esconder. E este método, quando realizado corretamente, é um ato de justiça, nada mais e nada menos. Também quero falar sobre algo que algumas pessoas temem. A ideia de que estas práticas podem retornar sobre quem as realiza. De que, de alguma maneira, você pode se prejudicar ao tentar se proteger. Esse medo, embora compreensível, parte de uma confusão fundamental. O retrocesso, a reversão, acontece quando alguém age a partir de um lugar injusto, quando o ataque é gratuito, quando não há dano real a defender, quando a motivação é o poder sobre alguém que nunca te fez nada. Nesse caso, o que a pessoa coloca em marcha, eventualmente, retorna, porque a lei de correspondência não distingue entre maus e bons pelo nome, distingue pela natureza do ato. Mas,
Quando você age a partir da justiça, quando o que você protege é legítimo, quando o dano que você tenta reverter é real, não há retrocesso, não há marcha ré. Há, em vez disso, algo que se poderia chamar de aceleração. A lei que opera neste tipo de prática reconhece a qualidade moral da intenção e age em conformidade. Se você tem as mãos limpas, se sua consciência está em paz com o que está fazendo, se você pode dizer com honestidade que o que busca é proteção e não agressão injustificada, então não há nada a temer. O processo opera a seu favor porque a justiça está do seu lado. Isso não é uma garantia que eu te dou como indivíduo. É algo que os mestres que guardaram este conhecimento observaram durante gerações, uma regularidade que se repete com suficiente consistência para ter sido preservada e transmitida. Agora, há algo mais que quero te dizer antes de fechar. Algo que tem a ver não com o inimigo externo, mas com você mesmo. Quem sofreu o tipo de dano do qual estamos falando? Quem teve que suportar alguém que age contra ele com impunidade? Quem viveu sob essa pressão durante semanas, meses ou anos? Carrega consigo algo que vai além do dano concreto. Carrega uma ferida na percepção de si mesmo, uma dúvida instalada no lugar onde deveria haver certeza, uma pergunta que não se atreve a formular em voz alta. Por que eu? O que há em mim que atrai isso? Sou fraco. Sou tão pouca coisa quanto quem me ataca parece acreditar. E essa ferida interna, essa erosão da confiança em si mesmo, às vezes é mais grave do que o dano exterior que a causou. Porque o dano exterior, eventualmente, termina, mas a dúvida pode ficar muito tempo depois de o inimigo já não estar. Este método, se feito corretamente, tem um efeito secundário que os mestres que o ensinavam consideravam tão importante quanto o principal. O próprio ato de realizá-lo, de dar esse passo, de passar da passividade para a ação, de parar de esperar que algo mude sozinho e começar a fazer algo concreto. Esse ato tem um efeito sobre a pessoa que o realiza que vai além dos seus resultados externos. Ele te devolve algo. Te devolve a sensação de que você tem ferramentas, de que não está desarmado, de que existe um conhecimento ao qual você pode acessar quando precisa. E essa sensação, essa recuperação da soberania sobre sua própria vida, é, em si mesma, uma forma de cura que nenhum inimigo pode desfazer uma vez que aconteceu. Quando você enterra esse ovo, quando cobre a terra sobre ele, quando se afasta sabendo que colocou em marcha algo real, há um momento em que você sente que o peso muda, que o que carregava sozinho já não carrega sozinho, que você o entregou a um processo que é mais capaz do que você de manejá-lo. E, nesse momento, algo no seu interior começa a se recompor. Não subestime isso. Não o trate como um efeito secundário menor. É possivelmente o aspecto mais transformador de toda a prática. Porque o verdadeiro inimigo, o mais perigoso de todos, não é o que age de fora. É o que consegue se instalar por dentro. O que consegue que você comece a duvidar de si mesmo, que se torne pequeno, que renuncie a espaços que lhe pertencem antes mesmo de serem tomados. Esse inimigo interno, alimentado pelo externo, é o que mais trabalho requer para ser expulso. E este método, corretamente realizado, age sobre ambos ao mesmo tempo. Há um princípio que os mestres de conhecimento antigo ensinavam com consistência, independentemente da tradição de onde vinham, que o mundo exterior é um espelho do interior. Não no sentido simplista de que você merece o que acontece com você, mas no sentido de que, quando você muda algo fundamental no seu interior, quando recupera algo que havia perdido, o exterior começa a se reorganizar em correspondência. Os obstáculos que pareciam inamovíveis começam a ceder. As pessoas que ocupavam seu espaço começam a se retirar. As situações que pareciam permanentes começam a se mover. Não porque você emitiu vibrações positivas ou pensou suficientemente bem, mas porque, quando você é uma pessoa diferente, quando você se posiciona de maneira diferente no mundo, quando você já não emite o sinal de quem cede, mas o de quem sustenta, o mundo responde a isso. As pessoas respondem a isso. Até mesmo os que queriam te ver cair respondem a isso, mesmo que não queiram. E essa mudança, esse reposicionamento, começa no momento em que você decide agir, antes mesmo de o ovo ser enterrado. Quero te contar algo sobre o que aconteceu no meu caso depois de ter feito o que estou te ensinando agora. Não para impressionar você, nem para convencer ninguém de nada, mas porque acredito que você precisa saber que este método tem história real,
que eu não o aprendi de um livro, mas de alguém que o viveu e que me transmitiu com a seriedade de quem sabe o que tem nas mãos, e que eu o pratiquei no momento em que precisava de verdade. A pessoa que me havia causado dano, que havia agido contra mim a partir de um lugar que eu jamais havia imaginado possível entre duas pessoas com a relação que tínhamos, começou a experimentar consequências. Não as busquei, não as provoquei ativamente além do que fiz com o ovo e com a terra. As consequências chegaram por si sós, com uma velocidade que me surpreendeu, com uma precisão que, honestamente, me deixou em silêncio. Não passou de 30 dias. Foi antes de 30 dias que a situação dessa pessoa mudou de maneira significativa, de maneira que ela mesma não poderia ter antecipado, e que representou exatamente o tipo de interrupção que seu comportamento em relação a mim merecia. Foi o ovo. Foi a terra. Foi meu estado interno, ao mudar tudo. Foi a lei de correspondência operando segundo sua própria lógica. Provavelmente foi tudo isso em combinação. E o que os mestres te diriam é que essa pergunta, embora compreensível, é a pergunta errada. A pergunta correta não é como funciona. A pergunta correta é se funciona. E a resposta, na minha experiência e na de muitas pessoas que praticaram este método antes e depois de mim, é que sim, funciona. Não como um truque, não como uma magia instantânea, mas como um processo real, que ativa algo real, que opera segundo leis que são reais, embora não as vejamos com os olhos. E agora esse conhecimento está nas suas mãos. O que você fará com ele é sua decisão. Pode guardá-lo, pode ignorá-lo, pode se dar o tempo de pensar se precisa ou não, ou pode reconhecer, no mais honesto de si mesmo, que esta é exatamente a ferramenta de que você esteve precisando, que você chegou a este vídeo neste momento porque algo, de alguma maneira, te trouxe até aqui. Se é isso que você sente, confie nisso. Consiga o ovo. Identifique o espaço de terra. Escreva o nome. Enterre-o com consciência. Espere os 7 dias. E, no 8º, volte. Retire o ovo. Fale o que precisa falar e feche o ciclo. Assim tão simples na forma, assim tão profundo na substância. Se este conhecimento chegou até você e foi útil, compartilhe-o, não por obrigação, mas porque há pessoas na sua vida que também estão carregando o que não deveriam estar carregando, que também têm inimigos que agem nas sombras, que também merecem saber que existe algo que podem fazer. O inimigo que hoje age contra você com impunidade não continuará fazendo isso para sempre. Há uma lei mais antiga do que qualquer um de nós dois. E hoje, com este método, você começou a trabalhar com ela. O ciclo termina hoje. Tério.